Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, inteiro. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e um advogado, certo Tertulo, os quais, diante do governador, se constituíram acusadores de Paulo. Tendo sido este chamado, Tertulo iniciou a acusação nestes termos: gozando de paz profunda por teu intermédio e tendo-se processado melhorias para este povo por tua providência, tudo isso reconhecemos, ó excelentíssimo Félix, sempre e em toda parte, com toda a gratidão. Mas, para que eu não te detenha por muito mais tempo, peço-te que nos escutes por um instante com a tua reconhecida benevolência. Verificamos que este homem é uma peste. Ele suscita conflitos entre todos os judeus do mundo inteiro e é um dos da linha de frente da seita dos nazareus. Tentou mesmo profanar o templo e por isso o detivemos. É de sua boca que poderás tu mesmo, interrogando-o, certificar-se de todas as coisas que nós o acusamos. Apoiavam-no também judeus, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então, tendo o governador feito sinal para que falasse, Paulo respondeu: ciente de que há muitos anos asseguras a justiça a esta nação, de bom ânimo passo a defender a minha causa. Tu podes assegurar-te do seguinte: não há mais de 12 dias eu subi a Jerusalém em peregrinação. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, viu-me alguém discutindo com outrem ou provocando motins entre a multidão. Eles não podem provar-te aquilo de que agora me acusam. Isto, porém, confesso-te, é segundo o caminho a que chamam de seita, que eu sirvo ao Deus de meus pais, crendo em tudo o que está conforme a lei e se encontra escrito nos profetas. E tendo em Deus a esperança, que também eles acalentam, de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Eis porque também eu me esforço por manter uma consciência irrepreensível constantemente diante de Deus e diante dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para o meu povo e também apresentar oferendas. Foi ao fazê-las que me encontraram no templo, já purificado, sem ajuntamento e sem tumulto. Alguns judeus da Ásia, porém, são eles que deveriam apresentar-se a ti e acusar-me, caso tivessem algo contra mim. Ou digam estes que aqui estão,
Se encontram algum delito em mim ao comparecer eu diante do sinédrio, a não ser que se trate dessa única palavra que bradei de pé no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix, que era muito bem informado no que concerne ao caminho, reenviou-nos para outra audiência, dizendo: quando o tribuno Lísias descer, julgarei a vossa questão. E ordenou ao centurião que o mantivesse detido, mas lhe desse bom tratamento, e a nenhum dos seus impedisse de prestar-lhe assistência. Alguns dias depois, veio Félix com sua mulher Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu-o falar sobre a fé no Cristo Jesus. Mas como Paulo se pusesse a discorrer sobre a justiça, a continência e o julgamento futuro, Félix ficou amedrontado e o interrompeu. Por agora retira-te. Quando tiver mais tempo, mandarei chamar-te. Ele esperava, além disso, que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix teve como sucessor Pórcio Festo. Entretanto, querendo agradar os judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para você que está acompanhando a partir de agora, desse dia, né? Nós estamos fazendo o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje, excepcionalmente, o capítulo 24 inteiro. Simplesmente porque o assunto é tão unido que merece essa atenção de nossa parte. E o título que eu coloquei no estudo de hoje é Lucidez diante da tribulação. Paulo está preso. E a situação de prisão não é das melhores. Ele sofre acusações gravíssimas, os judeus querem matá-lo. Mas agora, embora preso, Paulo está seguro. Por quê? Porque quem vai invadir uma fortaleza do governador romano para matar Paulo? Ninguém vai fazer isso. Os judeus não farão isso. E como Paulo é também um cidadão romano, ele tem os privilégios de cidadão romano. Ele não pode ser julgado de qualquer maneira. Ele não pode ser submetido ali à tortura, nenhuma dessas realidades, sem que isso acabe dando problema para um torturador, porque a lei romana vai ser cumprida para todo mundo. E, tendo direitos, ele vai ser julgado conforme um cidadão romano, e não como alguém que de um povo que está sendo submetido a Roma. E Paulo faz uso disso, e por isso ele tem essa, entre aspas, regalia, essa proteção. Paulo está mais seguro, na verdade, preso do que fora da prisão. Fora da prisão, Paulo não teria guardas ao seu redor, Então, nós vemos que agora Félix, que tinha mandado esperar os acusadores chegarem para que Paulo fosse submetido ao julgamento, uma vez que Paulo chegou de Jerusalém para Cesareia, e esses acusadores chegaram. São Lucas, que escreve esse livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz questão de colocar bem os fatos e chama-me a atenção a forma como os acusadores querem ganhar o privilégio do juiz. Quem é o juiz? O juiz é Félix. Diferentemente do outro governador, onde Paulo estava, que agora não esqueci o nome dele,
Paulo foi levado também para o tribunal. Eu vou lembrar aqui, estou voltando para lembrar o nome dele. Galião, que era procônsul na Acaia. Era como o governador, né? Era um procônsul. Galião, ele não quis saber de julgar, não. Os judeus tentaram fazer isso lá na Acaia, os judeus da Ásia, e não tinham conseguido, porque Galião falou, eu não vou ser juiz de vocês, não quero julgar isso não, se virem vocês com isso. E quem levou a pior foi Sóstenes, que era chefe da sinagoga, e ele foi espancado na frente do tribunal e Galião nem ligou, não estava nem aí com isso. Mas Jerusalém era diferente. Jerusalém era onde estava o templo. Jerusalém era onde estava o foco de uma cidade, era onde estava o templo e era a cidade cobiçada por muitos povos, em que gente do mundo inteiro fazia peregrinações. O sinédrio dos judeus estava lá. Então era muito difícil conter as situações e os problemas que os judeus podiam causar para um governador em Jerusalém. Félix já não morava em Jerusalém, como antes Pilatos ficava. Félix era governador, mas ficava em Cesareia. O fato é que, tendo ocorrido todo esse problema, eles levaram ao governador. E levaram por quê? Porque houve uma grande ameaça por parte dos judeus de fazer uma emboscada para matar Paulo. Então, era uma forma de proteger, já que Paulo sabia, Lísias, né? Cláudio Lísias, que era não era centurião, era o tribuno, né? Esqueci o nome que estava procurando. Cláudio Lísias, que era o tribuno, ele não se sentiu seguro. E aí, para salvaguardar a Paulo, e veja como que os próprios soldados romanos não tinham a cidadania romana, não era qualquer um que tinha. Cláudio Lísias tinha. E ele sabia que era difícil encontrar. E sabia as leis que estavam sobre os romanos. E que isso seria sim aplicado. Então mandou para Félix. Félix, então, agora recebe, depois de ter recebido Paulo, recebe os acusadores de Paulo, que vêm com uma grande adulação com o governador, a fim de obter dele o privilégio da condenação de Paulo. Veja o discurso inicial, o discurso do advogado, o certo Tertúlio, né? O Tertulo. Gozando de paz profunda por teu intermédio, ou seja, você que é responsável pela paz profunda que nós gozamos. Olha só que beleza. Todos os méritos para o governador Félix. Tendo-se processado melhorias para este povo por tua providência. Ó, nossa vida melhorou muito por tua causa. Isso nós reconhecemos, ó excelentíssimo Félix, ó grandioso. Nós reconhecemos o quanto você é bom. Os judeus falando, né? Tudo palavras vazias. A gente sabe que os judeus odiavam os romanos. Sempre em toda parte com toda a gratidão. Ou seja, em toda parte, com toda a gratidão, nós reconhecemos quanto o Senhor é bom. Mas agora eles querem ser ouvidos. Peço que escutes, já que você é tão bom, tua reconhecida benevolência. E aí vem para a acusação. E aí o tom bondoso, ele se transforma numa verdadeira acusação brutal. Verificamos que esse homem é uma peste. Ele suscita conflitos entre todos os judeus do mundo inteiro. Olha só. Um homem só conseguiu fazer isso. É Paulo. Esse é o teor da acusação.
E é um da linha de frente da seita dos nazareus, ou seja, o caminho, né? O cristianismo, os cristãos. Tentou mesmo profanar o templo e por isso nós o detivemos. Olha, acusações graves, muito graves. E ainda diz, né? Então roga você mesmo que você vai verificar que a gente está certo. E vários outros judeus começaram a prestar apoio para dizer, fazer coro contra Paulo. Todos. Paulo não tinha advogado. Paulo não tinha advogado. Paulo se levanta para se defender com o aceno do governador e veja a diferença do discurso de Paulo. Quando alguém está na verdade e tem lucidez e confiança diante de Deus. Veja esse discurso de Paulo. Ciente de que há muitos anos asseguras a justiça a esta nação, ou seja, Paulo não deu nenhum título extraordinário para o governador, não adulou ele. Ele é aquele que julga aquele território. Óbvio. O Paulo não falou nada de extraordinário. Não inventou a roda, não falou nada. Ciente de que há muitos anos asseguras a justiça a esta nação. Ou seja, você é juiz desta nação. Ou seja, é quem julga, assegura a justiça aqui. De bom ânimo posso defender a minha causa. Ou seja, tranquilamente vou me defender. Porque eu sei que você que é o juiz daqui. Então Paulo não deu nenhuma moral elevada, não inventou nada, não tentou adular, não fez nada. Simplesmente diz isso. Eu sei que você é o governador, então eu vou... quem tem a autoridade aqui é você, né? Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. E por isso eu vou prestar aqui a minha defesa. E qual é a defesa de Paulo? Ele diz o seguinte, versículo 11. Tu podes assegurar-te do seguinte, não há mais que 12 dias eu subi a Jerusalém em peregrinação. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, viu-me alguém discutindo com outrem ou provocando motins entre a multidão. Eles não podem provar-te aquilo de que agora me acusam. Bastaria isso. E verdade, Paulo fala, eles não têm como provar. E eu estou aqui fazendo tudo certo. Mas Paulo continua. Aí ele confessa. E nesse confesso-te é a oportunidade de Paulo pregar a verdade, de falar de Jesus. E é o que ele faz. Olha só, Paulo não está preocupado em se livrar da acusação. Paulo está preocupado em anunciar o evangelho mais uma vez. Versículo 14. Isto, porém, confesso-te. É segundo o caminho a que chamam de seita, que eu sirvo ao Deus dos meus pais, crendo em tudo que está conforme a lei e se encontra escrito nos profetas. Olha, isso aqui já é um início de anúncio. E tenho em Deus a esperança que também eles acalentam de que há de acontecer a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Ou seja, eu tenho essa fé. É essa a minha fé. Eu confesso, eu creio, eu sou um crente. Né? E eu sigo o caminho. Esse caminho que eles chamam de seita. Veja, ele está falando da fé dele. A confissão dele é uma confissão de fé. Não é para dizer, olha, eu sou acusado. Se alguém quer me acusar, vai ter que me acusar disso aqui. Isso aqui eu realmente estou fazendo. Eu estou seguindo Jesus Cristo. Veja, testemunho. Testemunho. Eis porque também, por causa disso, me esforço por manter minha consciência irrepreensível, constantemente diante de Deus e diante dos homens. Eu procuro andar na retidão porque eu tenho uma fé. Eu sigo esse caminho dos meus pais, sigo o caminho de Jesus Cristo, conforme a lei e os profetas. E aí Paulo volta ao assunto de Jerusalém, no versículo 17. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas ao povo e também apresentar aos profetas. Foi ao fazê-las que me encontraram no templo, já purificado,
sem sem ajuntamento e sem tumulto. Eu não estava fazendo nada, estava rezando, gente. Paulo está dizendo, estava rezando. Me encontraram lá mais alguns judeus da Ásia, porém, eles são que deveriam apresentar a ti ou acusar-me algo, se tivesse algo contra mim. Paulo deixa claro, esse povo aqui, ó, tá pegando carona num problema que não tem nada a ver com eles. Eu não fiz nada contra ninguém. Paulo está lúcido, perceba a lucidez de Paulo diante da tribulação. Parece simples quando a gente lê aqui, mas a gente imagina que Paulo está no palácio do governador romano, com todo uma escolta, soldados, ele podendo decretar sua prisão, um julgamento, coisa parecida. Os judeus acusando ele falsamente, adulando ao mesmo tempo ao governador, e Paulo sozinho para se defender. E está tranquilo, está lúcido. Essas palavras são palavras de uma pessoa lúcida. Deus nos dê essa graça da lucidez, porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. E aí Paulo continua falando, né? E diz que eles não têm como provar que houve algum delito. Talvez por aquilo que eu disse, é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Paulo dá uma cutucada no final naqueles acusadores. Por quê? Porque Paulo tem como falar de ressurreição. Paulo procura fazer o quê? Unir aquela fé dos fariseus para que eles caiam para o lado cristão. Porque ele fala da ressurreição dos mortos. E Jesus ressuscitou dos mortos. Bom, Félix, que não era bobo nem nada, né? Ele era muito esperto, ele conhecia os cristãos. Ele falou, vamos esperar Lísias. Lísias é o tribuno. Né? Vamos esperar Lísias descer, né? Cláudio Lísias, e aí a gente continua depois. Mas ele estava curioso, assim como Pilatos mandou chamar João Batista, porque ficava ouvindo ele, depois mesmo João preso, né? Ele ficava ouvindo João Batista, mesmo ficando embaraçado com aquilo que era a pregação de João. Félix parece que queria saber sobre Jesus Cristo, e Paulo começou a pregar. Mas quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, a continência e o julgamento no fim dos tempos, Félix ficou com medo, falou, não, depois a gente escuta mais. E frequentemente mandava chamar Paulo porque queria dinheiro. A falta de honestidade era muito comum já naquele tempo, não é só hoje, entre os poderosos, né? Tem que ser muito de Deus para não cair nessa tentação. E ali não tinha nenhum problema nesse contexto de querer merecer algo mais de Paulo, já que Paulo tinha falado que ele subiu para fazer oferta para a comunidade, ele fala isso aqui, né? Subi para rezar, trouxe uma doação. Opa, Paulo tem dinheiro, Paulo consegue isso com alguém. Então, ele deixou Paulo preso, mas com a possibilidade de receber visitas, com algumas regalias, e de vez em quando chamava Paulo para ouvir Paulo, mas queria ver se conseguia algum dinheiro com Paulo. Mas, diante de tudo isso, se passaram 2 anos, até que o próprio Félix foi trocado por Pórcio Festo. E 2 anos Paulo preso. Só que Paulo tinha liberdade para receber as pessoas, então ele recebeu Lucas, Trófimo, Timóteo, todo esse povo que era companheiro de Paulo, muitos outros puderam visitar Paulo, levar coisas para Paulo, levar carta para Paulo, levar as cartas que Paulo mandava. Por quê? Porque ele tinha esta privacidade na cadeia. Paulo estava preso, mas era como se não estivesse. No fundo, esta prisão de Paulo foi para ele uma grande segurança para evangelizar. Ele já não ia mais para onde queria, mas seus colaboradores levavam suas mensagens.
Vamos anotar no nosso diário? Esse trecho todo, um capítulo inteiro, viu, gente? Não é comum a gente fazer isso aqui, né? E demorar tanto o nosso estudo bíblico, mas, gente, é o do dia a dia, né? Tem dias que a gente pode, né, experimentar, gastar mais tempo, né? Quem sabe você não toma gosto e faz isso com frequência, vai ser ótimo. Mas não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno para anotar. Mas, diante dessa palavra, qual é a mensagem de Deus para você? Eu pergunto, como é que Paulo se mantinha lúcido? Porque ele sabia em quem tinha colocado sua confiança. E como ele tinha tanta confiança? Porque ele estava em constante comunhão com Deus, ele rezava. Anota então no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? O método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Então tá bom. Eu espero por você, espero que você possa fazer essa experiência conosco. Aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.